Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ivo Carlos e eu estou preparando esse material básico para você aí, aluno, que está se preparando aí para o concurso de colégios militares de Brasília e do Brasil, né? Aqui de Brasília nós temos 3 grandes colégios militares, que é o Colégio Dom Pedro, o Colégio CMB, Militar de Brasília mesmo, e o Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. Esse aqui é um dos temas que eu coloquei, que vira e mexe cai em algumas situações, em algumas provas, né? E que eu vou estar dando essa primeira ênfase de material para você. Eu tenho uma página no Facebook que eu acabei desenvolvendo alguns materiais e que eu também acabo postando lá, se chama Correndo para Aprovar. Depois eu vou postar aqui um link na descrição, bem como um canal de tirar dúvidas, uma parte de tirar dúvidas, que criativamente eu coloquei o nome de uma das formas de ingresso do vestibular da UNB, uma das formas de ingresso de entrar nessa instituição tão bem falada aqui em Brasília e uma das melhores do país. É o chamado PAS, só que naquele caso lá o programa de avaliação seriada. Aqui o PAS vai se chamar Pergunte ou Perguntando Algo Sobre, que você vai poder enviar aí depois no meu telefone qualquer dúvida que tiver. Então, sem mais delongas, essa é a introdução do nosso conteúdo de hoje, chamado aí fração. Aí aqui eu vou explicar um pouquinho o que é fração, a classificação, que nós temos alguns tipos, né, que ela se enquadra, frações equivalentes, e o último tópico do dia vai ser chamado de fração irredutível. Aparentemente parece ser conteúdo difícil, mas para aquele aluno que já está se preparando desde sempre, aquele aluno que tem também facilidade em aprender, vai perceber que vai ser um conteúdo que vai conseguir tirar de letra e que, na medida do possível, quando cair em problemas, que a gente também depois vai poder trazer alguns exemplos em um próximo vídeo, vou mostrar para vocês que não é bicho de 7 cabeças. Vamos lá então. Fração, que aqui na matemática é considerado fração. Na verdade, a fração ela vai ser uma parte de um todo. Todo mundo fala isso, né? A fração é o ato de você dividir uma parte, um inteiro. Se eu pegasse esse quadro inteiro aqui, por exemplo, e dividisse ele, cortasse ele em algumas partes, quantas eu quiser, até onde der, cada parte dessa é uma fração desse quadro. É uma parte desse quadro. Então, toda vez que você estiver vendo aí na matemática esse termo, sempre se lembre que significa uma parte, um corte, uma divisão de uma coisa inteira. E a fração, na verdade, ela também vai ser dividida em duas partes, representando um número. Por exemplo, no caso, se eu pegar aqui essa fração chamada na leitura 5/6, esse número de cima, o número 5, a gente vai dizer que ele é chamado de numerador. Então, dentro da fração, o número que fica acima, a gente sempre vai chamar de numerador. E o número que fica na parte de baixo foi chamado de denominador. Então, dentro de conteúdo de fração, toda e qualquer fração ela é dividida em duas partes. A parte de cima, chamada numerador, e a parte de baixo, chamada denominador. Uma fração ela pode ser negativa? Pode. Só que isso a gente vai ver depois em uma outra parte da matemática, dentro de conjuntos numéricos. Nós temos aí alguns tipos de classificação dos números. E existem também números onde vai aparecer para você esse sinal negativo aqui na frente. Então, eu tenho tantas frações positivas como frações negativas sem nenhum problema para representar a parte de um todo. Tudo bem? Agora eu vou explicar para vocês essa classificação. Vou apagar aqui o nosso quadro usando o nosso amiguinho aqui, que eu vou apelidar em todas as aulas, chamado Jack. É o nosso apagador aí, oficial, para não ter que ficar borrando o quadro como um todo. Vamos utilizar aí um pedacinho de papel higiênico, até porque esse quadro aqui é bem facinho de
apagar. Colocando então esse tópico aí chamado classificação. As frações, gente, elas são classificadas, elas são divididas em 3 classes, basicamente. Aquela primeira fração que eu representei ainda há pouco, 5/6, a gente vai chamar essa classificação como sendo uma fração própria. E por que a gente classifica isso como uma fração própria? Justamente pelo fato de que o denominador, a parte de baixo da fração, ela vai ser um número maior que o numerador, a parte de cima. Então, toda vez que você escutar uma fração própria, o denominador, o número de baixo, ele é maior, lembrando aí, né? Símbolo do maior é voltado para a nossa esquerda. Para aqueles que ainda têm dificuldade em relação a distinguir aqui qual é o símbolo do maior ou menor, todo mundo fala para fazer o tracinho aqui no meio, para fazer o número 7. Então, o denominador ele vai ser maior que o meu numerador. E aí eu vou ilustrar aqui para vocês, pegando aquela fração ali mesmo, 5/6, 3/7, 11 30avos. Posso representar quantas frações desse tipo, onde justamente o meu denominador ele é o número maior que o numerador. Então, esses 3 exemplos aí para classificar como sendo a fração própria. Agora eu vou apresentar o caso contrário, a classificação da chamada fração imprópria. E a fração imprópria é justamente o contrário da de cima. Agora, na imprópria, o meu denominador, ele justamente vai ser menor que o numerador. E aí, justamente para quem tem dificuldade, ó, símbolo do menor voltado para a minha direita. E aí, para aqueles que ainda têm dificuldade, ó, posso fazer um tracinho aqui no meio, ó. Parece o número 4. Então, símbolo do menor faz um tracinho aí, número 4 aparentemente visível. Então, o denominador ele vai ser menor, menor que o meu numerador. E aí, exemplos de fração imprópria que eu posso colocar aqui pra gente. Pagar aqui usando o jack. Pronto, vamos colocar aí exemplos. Também mais 3 casos especiais. Sei lá, 5/2. 10/8. 4/3. Então, esses 3 exemplos aí para representar o meu denominador, o meu número de baixo, ele é menor que o meu numerador, o número de cima. Tudo bem? E o terceiro caso, ele vai ser quase um exemplo de... Aliás, ele não vai ser quase. Ele vai ser, sim, uma fração imprópria. Só que ele vai ter uma particularidade, ele vai ter uma característica que vai distinguir muito a fração imprópria desse terceiro caso, que vai ser a chamada fração aparente. Fração aparente. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? Ela vai, como o nome sugere, como o nome diz, aparentar ser uma fração, ou seja, vendo à primeira vista, vai querer dizer que também vai sugerir a
representação da parte de um todo, um corte, uma divisão de um todo. Porém, o que vai acabar acontecendo nesse caso em especial? Essa fração a gente vai considerar ela como sendo uma fração divisível. Você vai entender já já aqui no exemplo. Então significa o meu denominador, como uma observação bastante importante, menor que o numerador. E mais importante, abrindo aqui, ó, um asterisco, o meu numerador, ele é múltiplo do denominador. É a característica mais importante desse tipo de situação. Ou seja, a fração aparente, ela é considerada uma fração imprópria também, apresentando a mesma característica desse exemplo que eu coloquei aqui em cima, mas mais do que isso, um adendo, né, uma informação a mais, é múltiplo do denominador. Ou seja, se é múltiplo, dependendo da fração, a gente vai ter que vai acontecer uma divisão exata, vai acontecer uma divisão onde não apresenta resto, não vai apresentar nenhum número acima de zero sobrando. Então, se eu pegar aqui como exemplo a fração 10 meios, ora, a gente vê que o número 10 ele é múltiplo do 2, porque 2 vezes 5 é 10. E outra, se eu dividir esses dois números, é para dar 5. Sem sobrar resto. Se eu pegar outra fração aqui, ó, é 144 quartos. Aparentemente, sim, é uma fração imprópria. O meu numerador é maior que o denominador. Porém, eu consigo dividir esses dois números tranquilamente, sem sobrar resto. E isso aqui vai dar o resultado 36. Então, para você saber qual é, na dúvida, uma fração classificada como uma aparente de uma fração imprópria, vê essa regrinha aqui, principalmente, essa observação. O numerador, o número de cima, obrigatoriamente, ele é múltiplo do denominador. Lá na tabuada, se você efetuar também essa divisão no papel, você vai perceber tranquilamente que não sobra resto. Se sobrar resto na minha divisão, como nesses casos aqui, ó, como aparentemente eu não consigo dividir eles tendo um resultado diferente de zero, eu vou considerar isso como sendo uma fração imprópria, apesar do numerador ser maior que o denominador. Tudo bem, gente? Então, a gente viu esses dois primeiros casos, classificação de fração, e eu expliquei para você também agora o que é fração. Continuando a nossa explicação, agora eu vou falar para vocês do outro tópico, chamado aí de fração ou frações equivalentes. Qualquer dúvida que você tiver aí depois no material que eu desenvolvi e coloquei lá na página, vou colocar depois até aqui quando estiver editando o vídeo, vou colocar lá o meu WhatsApp logo aqui no canto. Lá na seção Paz. Pergunte ou perguntando algo sobre. Tudo bem? Vamos lá então falar um pouquinho agora de fração ou frações equivalentes.
que quase se mistura ao mesmo tempo com esse outro tópico chamado de simplificação de fração. Eu coloquei lá no primeiro conteúdo, lá no primeiro quadro, uma outra coisa chamada de fração irredutível. É porque a simplificação de fração vai exatamente chegar na fração chamada irredutível que eu vou querer. Uma vai ser o contrário da outra. Eu posso fazer de uma fração inicial uma fração equivalente a essa, e de uma fração que tem números relativamente grandes voltar para uma fração com números pequenos. Simplificar nesse caso. E aí eu vou explicar mais depois essa segunda parte. Então a fração equivalente. Eu vou pegar 3 situações de frações quaisquer. Exemplo. Fração aqui 4 nômios. A fração 2 sétimos. E a fração 11 16avos. O que eu vou acabar fazendo? Eu vou acabar, quando você for ver alguns exercícios, escreva as 3 primeiras frações equivalentes. E sempre vai aparecer nesse estilo aqui para você. Na matemática, nesse quesito, por exemplo, eu vou acabar podendo multiplicar o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. Vou escolher aqui arbitrariamente por 2. E aí vamos lá, 4 vezes 2, 8. 9 vezes 2, 18. Se eu pegar essa mesma fração inicial, 4 nômios, e multiplicar agora não mais por 2, mas sim por 3. Tanto em cima quanto embaixo. Então vai ficar ali, 4 vezes 3. 12. E 9 vezes 3, 27. Você está percebendo que os números, as frações que estão surgindo, elas são provenientes dos números iniciais que eu acabo obrigatoriamente multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Esse é o conceito de fração equivalente. Se você não entendeu dessa forma, esquece essa parte aqui. Eu vou simplificar usando números menores e de uma outra forma para você entender a didática. Todo mundo um dia teve aquela tia Vanessa lá na escola, e a tia Vanessa ela explicou fração equivalente para você entender assim. Olha, se eu pegar aqui uma folha de papel, aí a tia Vanessa foi e dividiu lá a folha de papel em 2 partes. Pronto, está aí dividido. Cada parte dessa folha de papel corresponde a metade da folha, certo? Vou destacar aqui qual que é um dos lados. Então essa parte que eu estou destacando aí de vermelho corresponde aqui fração 1/2. Agora, se eu pegar essa mesma folha e agora eu não vou dividir mais apenas em 2 metades. Eu vou dividir agora ela em 4 partes. E eu vou destacar 2 dessas partes. Aí a tia Vanessa ela perguntou assim para você: que fração agora a gente representa nessa segunda folha? Aí você costumava falar que essa fração aqui, representava 2/4. Mas só que olha só, peraí. Se você perceber, né? A Vanessa também explicou que
O tamanho dos dois é o mesmo. Essa segunda folha de papel, por mais que ela tenha sido dividida em 4 partes, e dessas 4 partes eu escolhi 2, teve o mesmo tamanho que essa primeira folha, onde eu dividi em apenas 2 partes e escolhi apenas uma parte como um todo. O que isso significa? Que nesse caso, as 2 folhas tendo a mesma representação de tamanho dividido são iguais. Então significa que a fração 1/2 ela é igual à fração 2/4. Então quer dizer que se eu tivesse que continuar essa brincadeira de dividir aqui uma terceira folha em 8 partes, vamos ver se você conseguiu pegar a ideia. Se eu conseguisse, ou então até 3, ou 6, vai melhor dizendo. Se eu pegasse uma terceira folha e dividisse ela em 6 partes, e dessas 6 partes eu escolhesse 3 para destacar, será que a fração que fosse resultar ia ser igual à fração 1/2 ou seria igual à fração 2/4? Vamos testar isso agora, ó. Vamos lá, pega uma terceira folha aqui, desenha ela bonitinho no nosso espaço que sobrou. Vamos dividir agora isso aqui em 3 partes, assim, ó. Passar um tracinho aqui na horizontal 1, um outro tracinho aqui na horizontal 2, e vai passar um traço aqui, ó. Pronto. Dividir aí a nossa folha, a nossa unidade, o nosso inteiro, o nosso todo em 6 partes. Agora eu vou pegar aleatoriamente, ó, pode ser o lado de esquerdo, pode ser o lado direito. E aí eu vou dividir ela, escolher aqui o lado direito, vou destacar aqui, ó, 3 partes das 6 que eu dividi. Aí a tia Vanessa pergunta assim, qual é essa fração aqui que eu represento? Nesse terceiro caso, o meu total são 6 partes divididas, só que eu escolhi 3. Então a minha fração vai ser a chamada 3/6. Vamos ver se essa fração 3/6 vai ser igual a essa fração 1/2. Como é que a gente pode comparar isso? Vou colocar aqui do lado, ó, 3/6. Como é que eu vou saber se isso aqui vai ser uma fração equivalente? Você está vendo que no primeiro momento, né, em relação ao tamanho, ó, o mesmo tamanho que essa fração teve, mesmo dividindo esse papel, sei lá, retângulo, em 6 partes, foi exatamente o mesmo do 1/2, que foi exatamente o mesmo do 2/4. Então, se a gente quiser comparar por tamanho de figura, as 3 frações são exatamente equivalentes, são exatamente iguais entre si. Tá, se você quiser não utilizar mais desenho, pode? Pode. Exatamente como eu fiz aqui no exemplo, ó, 4/9, eu acabei multiplicando em cima e embaixo por um mesmo número para chegar aqui na 8/18. Eu acabei multiplicando por o mesmo número a fração inicial. Lembrando essa observação, tem que ser necessariamente a fração que você começou. Se você multiplicar essa segunda fração por algum outro número, em cima e embaixo, você está vendo que está sendo exatamente o mesmo, dependendo do número que aparecer, que é essa próxima fração, pode ser que ela não seja equivalente à inicial. Então, como via de regra, as frações equivalentes a gente sempre se baseia em qualquer fração que dê início na nossa multiplicação. E aqui nesse caso aqui, que a nossa fração começou com 1/2, passou a 2/4 e depois chegou a 3/6. Aqui, ó, se você perceber, de 1/2 para 2/4, eu acabei multiplicando por 2. Vou dar aqui a cor do canetão, ó. Então, multipliquei em cima e embaixo por 2.
E de 1/2 para chegar a 3/6. Vamos lá. De 1 multiplicando por quanto eu vou chegar até 3? Acabar multiplicando por 3, né? E a mesma coisa do 2 multiplicando por 3, eu acabo chegando no 6. Então, essas aí são as duas formas que a gente tem de proporcionar a você, aluno, a explicação de fração equivalente. Ou por tamanho, a Vanessa lá pode ter colocado como um retângulo. Normalmente em exercício vem como sendo por pizza, né? É outra forma também de você visualizar isso. Mas aí com o tempo, para não ter que ficar usando mais desenhos, né? A gente já passa a explicar para vocês exatamente dessa forma. Necessariamente você tem que se lembrar desse detalhe. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número. Se eu colocar qualquer outro número aqui diferente dos dois, pode ser que na comparação, como a gente fez nesses casos, não seja equivalente. Tudo bem? Então, se eu tivesse que continuar aqui a brincadeira nos 2/7, quais frações equivalentes eu poderia ter com essa fração? Eu poderia ter aqui, ó, 4/14. Por que 4/14? Porque justamente estou multiplicando em cima e embaixo por 2. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. Eu posso ter qual outra fração aqui, ó? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3. Eu posso ter a fração, ó, 6/21. Gente, só uma observação aí, né, em relação ao português cracho, um português bem errado, né, que eu coloquei aqui no quadro. Só depois que eu fui gravar que eu percebi, né? O professor vai e manda fração e equivalentes, né? Então, o singular com plural junto ficou uma coisa 10. Não quero que você, aluno, aí acabe proporcionando erros gramaticais como o seu professor aqui, já pedindo perdão, pedindo desculpa. Não faça igual aqui a pessoa humana, o ser humaninho, né? Todo mundo erra, mas erros desse tipo são inaceitáveis, ainda mais você que vai fazer a provinha de redação. Até porque lá na parte de português também, não só como a parte objetiva, a parte de certo e errado, né? Interpretação de texto, a parte de gramática como um todo, você vai ter que fazer também, dependendo da prova que você, do colégio que você escolher para fazer prova, vai ter que fazer a parte de redação. Então, mais uma vez, peço desculpa aí. Então, vamos lá. Tinha colocado aqui como frações equivalentes nos 2/7, 4/14, porque eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Pode ser a fração também 6/21, porque posso multiplicar em cima e embaixo por 3. E eu não esqueci também de lembrar, né? Vou até mencionar aqui logo. Isso aqui funciona também como sendo para números negativos? Com certeza, né? Frações equivalentes, elas valem também não só como números para números positivos, como também para números negativos. Eu posso multiplicar, sei lá, 2/7 aqui em cima e embaixo por -5. E aí isso aí eu vou colocar uma outra explicação depois, né? Esses números negativos dentro dos conjuntos que eu tinha mencionado lá no início. Dentro dos conjuntos numéricos, esses números negativos eles fazem parte dos chamados conjunto dos números inteiros, que aí tem até um símbolozinho para representar esses conjuntos. E para finalizar aqui, 11/16, seguindo a lógica, né? Multiplicando em cima e embaixo por 2, 11 vezes 2 costuma dar 22, né? E 16 vezes 2 costuma dar 32. Seguindo aí, então, agora por 3. 11 vezes 3. A idade de Jesus aí, ó, 33. E 16 vezes 3, 48. Tudo bem, gente? Então, esses aí são exemplos de frações que a gente fala que são equivalentes, são iguais entre si. Para fechar o tópico, essa parte aí que eu coloquei chamada de, lá no início, né? Frações irredutíveis e simplificação de fração. É a mesma coisa, tá? Normalmente em exercícios, o que acontece?
pede para simplificar uma fração até a sua forma irredutível. O que seria, nesse caso, o chamado irredutível? Vamos primeiro escrever aqui o título, né? Fração, e agora com o português, certo, né? Singular concordando com singular. Irredutível. O que é irredutível? É aquilo que não mais se reduz, é aquilo que não mais diminui de tamanho. Que nesse caso o tamanho vai ser um número, tá? Eu vou pegar um número relativamente grande e eu vou continuar dividindo ele até chegar na sua menor forma possível dentro de frações. Outra observação, na questão por ser fração, eu tenho que obrigatoriamente, assim como a gente viu nas frações equivalentes, só que a gente tinha multiplicado em cima e embaixo por um mesmo número, na fração irredutível eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou acabar dividindo o meu numerador e denominador por um mesmo número. Tudo bem? Então, vou colocar assim, diminuição de números até onde for possível. Eu vou explicar com mais detalhes nessa parte aqui, até onde for possível, porque vai chegar realmente um determinado tempo que não vai ter mais como a gente continuar essa divisão. Eu vou escolher dentre essas duas aqui, ó, que é a fração 33/48. Vou colocar aqui uma seta para a gente continuar aqui, ó. 33/48. E aqui é importante, gente, aquela ideia de você conhecer os divisores, né, que é justamente um outro tópico também que vira e mexe costuma aparecer em situações de problemas, até mesmo na escola que você estuda, os divisores de um número, né? Fora isso, também que alguns alunos têm dificuldade, um outro conteúdo que são os chamados critérios de divisibilidade, ou seja, existem alguns critérios na divisão de números naturais ou inteiros que a gente fala que o aluno ou ele memoriza ou ele decora, né? É melhor ele estudar para aprender mesmo e não ter que ficar decorando isso. Se eu observar esses dois números aqui, 33 e 48, existe um critério de divisibilidade por 3. E o que esse critério de divisibilidade fala? Ele fala que a soma desses algarismos dos dois números, lembrando que algarismo é justamente cada parte do número, o número é ele todo. Então, pelo critério de divisibilidade por 3, ele fala que a soma desses dois algarismos ela tem que resultar um número que é múltiplo de 3. Como assim, Ivo? Vamos lá, ó, sem muita dificuldade. 3 mais 3 costuma resultar em quanto? 6. 6 é um múltiplo de 3. Eu posso dividir 6 por 3 sem sobrar resto. 4 mais 8, 12. 12 também é um múltiplo de 3. Porque se eu pegar o 12 e dividir por 3, costuma dar 4. Então, esses são os critérios de divisibilidade. Se eu pegar agora e fazer isso aqui, ó, 33 dividido por 3 e 48 também dividido por 3, eu vou voltar exatamente para a minha fração original. 33 dividido por 3, 11. 48 dividido por 3, se você fizer as contas, não vai sobrar resto na divisão. Vai ser o número 16. Então isso aqui, ó, a gente chegou em uma fração 11/16. E aí você vai se perguntar, e aí? Tem como eu continuar essa divisão sem sobrar resto? A resposta vai ser não. E aí é que vem justamente a explicação da observação que eu tinha feito aqui, ó. Diminuição de números até frisar bem essa parte do até, onde for possível. Por quê? O que acontece? Os números 11 e 16, eles são no que a gente chama de números
primos entre si. O que nesse caso vai ser considerado um número primo? Número primo é aquele onde o máximo divisor deles, ou seja, o NDC, o máximo divisor comum entre eles, vai ser exatamente o número 1. Não tenho mais nenhum outro número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Se eu pegar 11 dividido por 2, vai dar um número decimal. E esse aqui, 16 por 2, vai dar um número exato. Ou seja, só por esse exemplo, conclui-se que o máximo divisor comum deles é 1. Ou seja, se eu continuar dividindo esses dois números por 1, sempre vai dar o mesmo número. E nesse caso, são considerados primos entre si. Entre si. Se eu pegasse aqui o número fracionário, sei lá, 25/35. Vamos lá, utilizando um outro critério de divisão, por 5. O que esse critério de divisão fala? Ele disse que o número, para ser divisível por 5, ele tem que terminar obrigatoriamente em 2 outros algarismos, ou em 0 ou em 5, no próprio 5. Então eu posso, como eles são terminados por 5, eu posso dividir esses dois números por 5. E aí, 25 dividido por 5 costuma dar 5. E 35 dividido por 5 costuma dar 7. Agora, será que tem como eu ainda dividir os 5 e o 7 entre si? Não tem como. Por quê? Porque o máximo divisor comum deles, ao mesmo tempo, vai ser o número 1. Ou seja, o número 5 e o número 7, eles são também considerados primos entre si. E aí na simplificação, ou nesse caso, o que a gente fez até agora, como esses exemplos, foi simplificar frações até onde não foi mais possível, até onde não foi mais cabível. Por isso que a chamada fração é irredutível. Eu não consigo mais atingir outros valores, senão eu vou atingir números decimais que fazem parte de um outro tipo de conjunto numérico, que vai ser um outro tópico que eu vou ter que abordar aqui nos vídeos. Tudo bem, gente? No mais, peço que vocês, se tiver dúvidas, entre lá naquela seção que eu coloquei aqui no cantinho, né? Perguntando algo sobre, envie aí suas dúvidas aí pro meu WhatsApp, que na medida do possível eu vou estar aí solucionando para vocês. E depois eu vou colocar aqui no vídeo o canalzinho também que eu estou programando para lançar no YouTube. E também outro link que é da página do Facebook, que eu tenho feito disponibilizado lá também alguns materiais para você utilizar e se dar bem nas provas dos colégios aí quando acontecerem. E na sua própria escola também, né? Esses materiais também podem ser utilizados na sua própria escola, beleza? No mais, valeu!